Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com especialista. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito do que é a nossa especialidade. A live com especialista acontece toda quinta-feira às 19 horas e é um momento em que a gente tem oportunidade de conversar um pouquinho a respeito das patologias coloretais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou convidar hoje para conversar aqui com a gente o Dr. Fernando Laval. Só um minutinho aqui, estou convidando. Vamos aguardar o Dr. Fernando entrar. Boa noite, doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Boa noite, doutora Cante. Obrigado, é uma honra estar aqui com você hoje, representando a sociedade e falar um pouquinho sobre nossa especialidade. Sobre nossa especialidade. O doutor Fernando Laval é coloproctologista, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e aqui em Belo Horizonte atua nos hospitais Santa Casa, Madre Teresa e Life Center. E ele é preceptor da residência de coloproctologia da Santa Casa. Então, uma pessoa que está bem gabaritada para conversar aqui com a gente. Doutor Fernando, Obrigado. abordando o nosso assunto, eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório e falam para mim, a sua especialidade é uma especialidade nova, não é? Eu nunca ouvi falar. Então, vamos começar explicando o que é a coloproctologia. Bem, a coloproctologia, diferente do que o pessoal acha que é proctologia, é uma especialidade que atende as doenças, né, as manifestações clínicas, os anseios, os problemas relacionados ao intestino, principalmente o intestino grosso, né? A gente chama de cólon e reto, as doenças do canal anal, as doenças do ânus e do períneo. Basicamente é isso. E dentro disso tem a série de patologias que envolvem nosso dia a dia. Muita gente acha que o coloproctologista é só o proctologista, vai só por causa de doenças do ânus. E não. A gente, hoje em dia, por exemplo, eu mexo muito mais com intestino do que ânus, né? No É, nosso dia a dia. Isso, existe muito essa confusão. A gente tem uma tendência a resumir um pouquinho o nome, né? Chamar só de procto. Mas o nome correto é coloproctologista. E aí já começa uma dificuldade que às vezes nos livrinhos de convênios, às vezes vem coloproctologista, às vezes vem proctologista, né? E qualquer um dos nomes estão corretos, né? O nome completo é coloproctologia, não é isso, Fernando? Sim, o grande é conhecido como proctologia pela nossa história, né? Desde a fundação. Lá quando foi fundada, em 1974, foi o primeiro registro da Sociedade Brasileira de Proctologia, quando os médicos se juntaram, e ficou com esse nome, né? Até meados aí, até década de 80, quando até no congresso aqui em Belo Horizonte, trocou-se o nome de proctologia para coloproctologia. Acho que foi em 79, 81, isso aí eu não sei de cor. E aí, né, muitas vezes, e isso no dia a dia nosso gera até outros problemas, né? Como os pacientes que vêm pensando que proctologia mexe com Cuida da próstata, né? próstata, exatamente. É uma confusão que existe Né? muito grande. Que é o, né, não que a gente não saiba examinar, mas quem mexe com a próstata é a urologia. Então, isso no dia a dia a gente vai vendo que às vezes as pessoas deixam de procurar a nossa especialidade, que não é uma especialidade grande, é um número restrito, assim, se for comparar a outras sociedades, mas procuram a gente, deixam de procurar por doenças que são específicas de nossa especialidade para procurar as clínicas gerais, normalmente, né? Pois é, e não é uma especialidade recente, né, o doutor Fernando? Ela, como especialidade declarada, ela é até recente em relação às outras, mas existem vários relatos históricos, desde o Egito Antigo, dos médicos que cuidavam dessa parte, né? Sim, né? Todo trabalho, né? Existe relatos, né? Essa história
o intestino segundo o cérebro, essa história vem de muito tempo, né? Quando foram feitos os primeiros estudos anatômicos, sempre foi dado uma ênfase importante, que é uma área difícil, pelve, intestino, então vem de longa data, né? A nossa sociedade vem caminhando, né? Temos aprimorado muito esse contato com a sociedade nos últimos anos, através dos eventos, né? Que tanto a sociedade brasileira quanto a mineira promove durante o ano, né? O interface com outras associações, como a ANDI, para a gente fazer os eventos de doença inflamatória intestinal, os congressos em parcerias com a gastro, isso tudo tem já demonstrado a importância da nossa especialidade no dia a dia das pessoas. O que acontece com a medicina como um todo, né, doutor Fernando, é que tem aumentado muito a área de conhecimento, né? Antigamente acontecia isso mesmo, muito coloproctologista acabava cuidando da próstata, assumindo essa responsabilidade do rastreio do câncer da próstata. E o contrário, o urologista também assumia, porque não se tinha um conhecimento tão amplo. Hoje em dia o conhecimento está tão amplo que para a gente ter uma boa prática clínica, você precisa resumir mesmo o que você vai cuidar, porque aí você vai cuidar dali com excelência, né? A gente vê na nossa especialidade, para a gente se manter atualizado, é um estudo diário, são coisas que estão sendo publicadas dia a dia, né? E aí, doutor Fernando, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, como que a formação do coloproctologista. Qualquer pessoa pode ser coloproctologista? Não, é uma especialidade médica, né? Para ser coloproctologista tem que ser médico. Como que é essa formação? Sim, após, né, terminar os 6 anos de faculdade de medicina, né, a coloproctologia é uma subespecialidade dentro da clínica cirúrgica. Apesar, a pessoa interessada tem que fazer os 2 anos de cirurgia geral e depois ainda se formar de 2 a 3 anos, dependendo da residência, em coloproctologia, né? É meio a vida longa puxada, no mínimo 10 anos para De sentar, né, e formação. assumir essa responsabilidade, né, perante o paciente, né, para poder se Exato. dizer que tem uma formação boa, Isso, né? isso é muito importante, assim, porque a gente vê também em todas as áreas, não é só na área da coloproctologia. Outras pessoas, às vezes, assumindo responsabilidades do tratamento da hemorroida, algumas terapias alternativas relacionadas ao ânus, ao intestino, e assim, as pessoas têm que entender que o nosso compromisso como especialista vem de uma longa jornada aí, né? E hoje em dia, né, como você falou muito bem, Cátia, a informação aumentou muito nos últimos 10 anos. Só que a informação errada também aumentou muito nos últimos Também, 10 anos, também. né? Assim, então a gente vê, né, acontecendo no dia a dia em volta que deixa até meio, né, as pessoas procuram o fácil. E toda doença que envolve o intestino, que envolve hábitos, não existe milagre, né? Existe muita. A gente tem que ser bem certeiro no ponto do paciente, a gente tem que, né? Precisa que o paciente coopere para o dia a dia a gente conseguir ajudá-lo, né? Então, e como você mesmo falou, dentro da proctologia tem áreas de atuações muito diferentes, né? Tem as doenças do assoalho pélvico, tem as doenças relacionadas ao intestino, tem as doenças orificiais, tem os exames propedêuticos que alguns coloproctologistas fazem, né? Que a gente concentre alguns para, né? Porque senão, mesmo dentro do que a gente faz, a gente concentra algumas coisas dentro da especialidade que a gente atua um pouco mais. Pois é, então deixa eu pegar um gancho. Explica para quem está nos assistindo o que o especialista faz, o que o coloproctologista faz. Qual o paciente que a gente atende? Por que ele tem que procurar a gente? Explica aí um pouquinho qual que é a nossa área de atuação. É. Bem, dentro né, da anatomia, então, a gente
pode classificar entre as doenças funcionais e as doenças anatômicas, né? Então, as doenças funcionais são a, a doença inflamatória intestinal, o câncer coloretal, e dentro das orificiais, as doenças orificiais, a fissura, a fístula, a doença hemorroidária, né? O distúrbio evacuatório, a retocele, a distúrbio de evacuação, obstrução de saída, tudo isso a gente atua no dia a dia nosso, né? É bem eclético o nosso consultório, né? A gente pega de uma queixa simples ao complexo, né? No nosso dia a dia, né, vem do simples ao grave de um paciente a outro. E hoje em dia a gente tem um instrumento muito bacana que é a colonoscopia, né, Fernando? A maioria dos coloproctologistas fazem, não são todos, porque você falou, é uma especialidade ampla, então às vezes alguém prefere concentrar a área, mas a colonoscopia trouxe uma clareza muito boa para a nossa especialidade, não é? Sim, sim. Além da, pensando em propedêutica, né, a colonoscopia, acho que mais de 90% dos coloproctologistas gostam de fazer, né? Se especializam e têm os desafios, né? As retiradas das lesões, para conseguir terminar e trazer todo o benefício que ela traz. Né? Mas também não só a colono, né? Nós temos especialistas que fazem manometria no retal, que faz os distúrbios funcionais, nós temos pacientes que fazem cápsula endoscópica, nós temos proctologistas que fazem, né, o estudo e análise de outros mecanismos que são ferramentas de complementares nossas, né? A colonoscopia, hoje em dia, é um exame, né, que hoje houve uma evolução, tanto no aprendizado, quanto na aparelhagem que a gente tem disponível hoje. Então, é um exame fundamental hoje na nossa especialidade, nos pacientes com doença inflamatória, nos pacientes com câncer, nos pacientes com pólipos, nos pacientes com, né, distúrbios, o paciente com sangramento, que às vezes a gente fica em dúvida, é orificial, é do intestino. Então, isso é uma ferramenta importante mesmo no nosso dia a dia. Apesar dos riscos, tem muito benefício a colonoscopia. Quando bem indicada, é claro. Bem indicada, exatamente. É um exame que não se pode menosprezar. É um exame invasivo, né? Mas a possibilidade da gente ver a nossa área de trabalho por dentro, examinar ele em detalhes, é realmente uma situação muito maravilhosa, né? Se você pegar a gente hoje em dia, né? É até engraçado que eu acho o intestino muito bonito por dentro, inclusive. Mas hoje em dia a colonoscopia trouxe uma ferramenta importante para a gente evitar uma cirurgia grande às vezes, né? Ressecando um pólipo, fazendo a mucosectomia, né? O câncer de reto passou por uma estruturação nos últimos 10 anos e faz muita coisa sem cirurgia hoje em dia, né? Então, a área nossa de atuação vem evoluindo e é que vai trazendo, né, esse desafio diário para conseguir atingir a melhor padrão ouro para o nosso paciente. Doutor Fernando, eu tenho muitos pacientes que chegam lá no consultório, a gente sempre começa a consulta com uma conversa para entender quais que são as queixas, aonde que realmente a gente quer atuar, e aí eu viro para o paciente e falo assim, então agora vamos lá que eu vou examinar. O paciente vira para mim, mas a senhora vai examinar? É uma parte importante do nosso consultório, né? Fala um pouquinho como que é a consulta coloproctológica, para aquele paciente que nunca foi, está com medo, como que é que vai ser o cenário dele dentro do nosso consultório. Isso é engraçado, né? Porque geralmente muitos pacientes passam ali, compram a pomadinha na farmácia para hemorroide e está resolvido o problema, né? E muitas vezes até na conversa a gente até já sabe o que é, que não tem nada a ver com o que o paciente pensou, né?
Então, assim, toda consulta especializada começa com conversa direcionada ao problema do paciente. Então, o que me interessa na consulta é saber como é que funciona o intestino desse paciente, como é que é a qualidade das fezes desse paciente, o ato evacuatório dele é bom, ele fica satisfeito quando evacua, ele sabe fazer uma higiene local após a evacuação, ele tem hábitos bons de vida, o consumo de fibra dele é bom, o consumo de água desse paciente é bom, ele faz atividade física. Então, nós direcionamos, além da história familiar, que é importante para a gente definir algumas coisas para esse paciente, história familiar de câncer, de doença inflamatória, né? Muitos pacientes acham que hemorroida é hereditária e não é um mau hábito familiar, normalmente, né? Então, nisso nós vamos, né, já moldando na nossa cabeça como é o problema para tentar ajudar. E aí nós vamos para o exame físico, né? Eu brinco muito dos pacientes, que eles vão no cardiologista e escutam o coração. Muitas vezes vão no coloproctologista, não sentem, né, constrangidos em palpação abdominal, inspeção anal, toque retal, anoscopia e retossimodoscopia, que esse é o padrão da consulta coloproctológica completa. Né? É o que dá então, luz para a gente da direção da patologia do paciente, né? É lógico que é um exame desconfortável, não é um exame que gere dor, mas é desconfortável. Existe essa questão do constrangimento, mas ali naquele momento, toda a hipótese que a gente elaborou, igual você falou, a hora que a gente está conversando, a gente vê se consolida, a gente bate uma coisa com a outra, né, doutor Fernando? Sim, a construção do diagnóstico requer o exame físico, a anamnese, né, a conversa, o exame físico e, se preciso, o exame complementar, né? Nos casos, nem todo mundo que vai no proctologista vai fazer a colonoscopia, mas todo mundo que vai na consulta coloproctológica vai receber um toque retal. Mas a gente tem meios de ser menos constrangido para o paciente, né? A posição, aquela clássica de síndrome genipeitoral, a gente evita, por exemplo, eu prefiro decúbito lateral, geralmente eu peço para o paciente, deixo o paciente ficar confortável em abaixar, não precisa tirar a roupa, como a maioria dos pacientes fazem na ginecologia e outras especialidades que precisam, né? Então, e é um exame rápido, não é? Eu brinco que com os pacientes, antes dele começar a me xingar, já acabou, né? A gente faz a inspeção anal, a gente palpa o abdômen, intestino grosso, a gente vai atrás de massas do intestino, a gente às vezes, né? Fezes retidas, a gente consegue palpar, às vezes está com o maior número de gases, às vezes está com, né, com alguma coisa que já é possível identificar só pela palpação abdominal. A gente faz a inspeção, né, o períneo, às vezes você já vê um orifício de uma fístula, você vê uma fissura aguda ou crônica, você vê um prolapso hemorroidário, então é importante. E o toque retal é o básico, né? Anoscopia, as pessoas às vezes, né, passam com outras especialidades que não fazem isso no dia a dia, estranham muito, mas a anoscopia, o anoscópio é um aparelho que é muito rápido, importantíssimo para o canal anal, para a doença hemorroidária, para o câncer de canal anal, assim como o retosomedoscópio rígido, que a gente faz muito no consultório. Ele é importante, né? Ele é desconfortável, claro, a gente joga a harpa, colabar, o paciente vem com um preparo para consulta e às vezes não entende o porquê, né? Então a gente faz o exame, é um exame rápido e muito efetivo. Se a gente pensar que o câncer de reto não precisa da colonoscopia, o reto distal com um bom toque retal você já consegue fazer um diagnóstico, um reto médio alto com a retossimodoscopia você já pode fazer o diagnóstico. Isso acelera no tratamento dos pacientes às vezes, né? Então por isso que é importante esse conhecimento da consulta, como é. A Edna está perguntando aí, vai exatamente de encontro ao que você perguntou. Ela está perguntando aqui pra gente, ela está falando que ela já tirou o intestino grosso todo, e aí se existiria um exame para ver
o que ficou lá por dentro, né? Para ver o intestino delgado, a gente não tem muitos exames, porque também não é uma área de tantas doenças, né? É uma área de muitas É, doenças, falei errado, mas são doenças é. raras. São É, doenças agora, funcionais, geralmente, né? São as más exatamente, absorções, né? Que o exatamente, gastroenterologista lida muito bem. As exatamente. intolerâncias, as doenças celíacas, né? As doenças E anatômicas do intestino grosso são raras. agora, para ver o reto, existe a retossigmoidoscopia, né? Se não foi retirado o reto, a retossigmoidoscopia é o exame que a gente precisa para fazer o exame dessa parte, né? Sim, né? Nem todo mundo que, né? Às vezes tem várias formas de dizer que tirou o intestino todo, né? Foi a Uhum. proctocolectomia total ou a colectomia total, depende do que for. A colectomia total, né? Uma reto flexível já pode ver, a reto rígida pode ver, né? E a proctocolectomia total, quando a gente faz a bolsa ileal, que joga o intestino fino lá embaixo, no A ânus, procolectomia é isso quando a gente aí, tira o reto também, além de tirar o intestino é, grosso, tira o reto, né? isso. Então, assim, tem né, os cuidados que devem ser feitos no controle a longo prazo desses pacientes. E quais os pacientes que precisam agendar uma consulta com o coloproctologista? O que que a pessoa tem que estar sentindo ou é um exame de rotina? Como é que é isso? Como é que funciona? Quem vai procurar? Quem vai querer agendar? Quem precisa agendar uma consulta com o coloproctologista? A gente pode separar essa pergunta em duas fontes. Os pacientes que sentem, né? Os pacientes que não sentem nada, ainda na sociedade brasileira, propõe iniciar a prevenção com 50 anos. Eu sigo a sociedade americana, que através de estudos mostraram que tem benefício em vários pacientes a prevenção a partir dos 45 anos. Então, todo paciente, homem ou mulher, com 45 anos, deve agendar uma consulta com a coloproctologia, Não né? sentindo nada, só mesmo Não para o sentindo exame. nada. Esses pacientes é o que vai fazer o que a gente chama de prevenção, rastreamento, né? Esse é aquele paciente que não sente nada e nós vamos buscar é, aquelas doenças que vão levar a problemas no futuro, né? Já os pacientes que sentem, aí todos devem procurar. Então, os pacientes com doenças orificiais, né? Doença hemorroidária, a dor anal, o sangramento nas fezes, aqueles que têm cólica abdominal, dor abdominal que melhora com a evacuação, os pacientes que tiveram partos problemáticos e têm distúrbios evacuatórios, né? Às vezes tem paciente que relata, eu sinto uma bola na vagina quando eu vou evacuar, né? Então, todos os pacientes têm algum sintoma intestinal, algum sintoma orificial, anal, ou alguma manifestação, sangramento, dor, deve procurar. Nem tudo que acontece no ânus é hemorroida, né? Tem uma série de doenças que acometem o ânus e que, se não tratadas precocemente, pode gerar outros problemas maiores, até cirúrgicos, no paciente. Pois é, você falou no início da nossa conversa a respeito de ir na farmácia e prescrever a pomadinha e aceitar aquilo, né? Eu explico para os meus pacientes que o sangramento, ele assusta tanto, ele é o vermelho que dá aquele pânico, não é à toa, é porque realmente isso não está normal. Ir no banheiro e sujar o papel higiênico de sangue não está normal. E ele precisa procurar o especialista para avaliar o que que é, né? Não são poucos casos que a Isso. gente pega do paciente que ficou enrolando esse sangramento meses e meses e já poderia ser uma coisa que melhora. O paciente não precisa apavorar que não é todo sangramento que é câncer, não é, doutor Fernando? Sim, nós temos várias doenças, né? Nós temos, se você pensar, né? A fissura sangra, a doença hemorroidária pode sangrar, nós temos distúrbios vasculares do intestino, as angiectasias, nós temos as doenças diverticulares nos idosos que sangram, até de dar hemorragia, de ir para CTI, né? Então nós temos outras doenças que sangram. O, o,
o bom do sangue é, como você falou, né, doutora Cante, que o sangue assusta, né? No nosso dia a dia, até colegas de outras especialidades enviam pacientes com prioridade, com coisa, pedem ter consulta dentro dos hospitais que a gente trabalha, ó, sangrou, é um problema, né? Ainda bem que é um sinal de alerta, né? O que não pode é o que a gente vê no dia a dia, o paciente com sangramento há 2, 3, 4 anos e não procura, então é uma doença. Em vez de a gente tratar precocemente, vira doença cirúrgica, vira, às vezes, é um câncer mostrando o sinal, o primeiro sinal de manifestação. Então, se em vez de você tratar ele precoce, vai precisar de uma série de outras coisas mais drásticas para o tratamento e mais complexas. Então, isso. Tem que ficar atento ao corpo da gente, né? O paciente que tem qualquer alteração do dia a dia, às vezes uma alteração do hábito intestinal. Nossa, doutor Fernando, eu ia no banheiro igual um reloginho. Tem 3 meses que eu tô com uma diarreia que eu não sei explicar o porquê. Opa, pera lá. Houve uma alteração do seu corpo, uma alteração que pode ser um sinal de alerta. Temos que procurar investigar a possível causa para isso, né? A gente começou a nossa conversa dizendo assim que algumas pessoas nunca ouviram falar da coloproctologia e tem sido uma especialidade mais falada. A gente já falou, é por questão de informação mesmo, hoje em dia o acesso à informação está melhor. Mas outro fator que tem colocado a nossa especialidade em evidência é o aumento do número de câncer coloretal, não é isso, doutor Fernando? Pegando um ganchozinho a respeito do Março Azul Marinho. Aqui no Brasil, a nossa sociedade escolheu o setembro para fixar a respeito da necessidade da prevenção do câncer coloretal. Mas nos Estados Unidos, eles dão muita ênfase ao Março Azul Marinho, né? Sim. Se a gente pensar, a colonoscopia trouxe hoje em dia um diagnóstico do câncer coloretal importante, aprimorou isso. Hoje, se a gente pensar, o câncer coloretal já é o segundo entre as mulheres, terceiro entre os homens. Lembrando que nos lugares que têm um acesso bom à colonoscopia, o homem já é o segundo também, o câncer coloretal, né? Na triagem populacional ainda é o terceiro. Então, esse aumento do diagnóstico do câncer de intestino vem muito com a melhoria do exame de prevenção desse câncer de intestino, né? No passado, muitos pacientes, né, o câncer geralmente, né, ele não manifesta no início nenhum sintoma, né? Ele não causa dor, não causa sangramento, né, na maioria dos pacientes. Então, o paciente ia descobrir esse câncer já em fases avançadas, com obstrução intestinal, num pronto-socorro de urgência, sendo operado de urgência, aumentando a mortalidade, o uso de bolsa, né? O paciente ia descobrir isso numa hemorragia, né? Então, indo operar na condição desfavorável, né? Ou mesmo não tinha diagnóstico, faleceu, né? Nós estamos em Minas Gerais, no passado, tudo era doença de Chagas, né? O paciente te estendeu, é Chagas. Não. E a maioria dos pacientes tinha o câncer de intestino e não foi feito o diagnóstico. Hoje isso já melhorou. Lembrando que há uma subnotificação muito grande no câncer de intestino, né? Ou seja, existem muitos casos de câncer de intestino que os pacientes, além de não saber, têm um diagnóstico errado e tratam errado no dia a dia, né? E da nossa sociedade, se a gente pensar que tem registrado na sociedade brasileira 1.691 membros, é muito pouco coloproctologista para um Brasil desse tamanho, né? Então, a sociedade, né, são médicos altamente especializados, que têm um dia a dia pesado, né? É consultório, é exame, é cirurgia, né? Então, por isso que a gente é muito pouco conhecido, né? Mesmo de hábitos das pessoas, né? Geralmente, a família tem um cirurgião geral que procura ele em primeiro momento, tem o clínico, o ginecologista, né? Que procura normalmente primeiro, em vez de procurar o especialista na área para tentar achar a solução.
Eu já falei isso aqui em outras lives, mas eu vou ter o prazer de falar de novo aqui. Eu acho que uma das grandes maravilhas da nossa especialidade é dar tempo de prevenir. Se você faz o Sim. exame de prevenção do câncer coloretal e diagnostica ele numa fase inicial, você vai poder tratar, às vezes só com a colonoscopia, às vezes com a cirurgia, mas com uma chance enorme de cura. E muitas vezes, se você faz o exame da colonoscopia sem sentir absolutamente nada, você vai achar o pólipo, que é aquela verruguinha que dá no intestino, que pode virar câncer. Com a própria colonoscopia, a gente tira esse pólipo e a gente evita o risco de ter o câncer de intestino. Isso é uma maravilha da nossa especialidade, né? E aí eu já vou pegar um gancho aqui no que a Andréa Araújo perguntou. Por que que a colonoscopia é um exame que é feito para pessoas de 45 anos ou mais? A colonoscopia, isso a gente indicou acima de 45 para a prevenção do câncer coloretal. Quando vai fazer estudos, né, para definir idades de prevenção, quem é melhor, quem não existem protocolos que a gente segue, né? Existem outros exames de rastreio, claro, para o câncer coloretal. Se eu sou ministro da Saúde, meu exame de rastreio, pensando em 200 milhões de pessoas, seria o sangue oculto. Mas eu, como coloproctologista, individualizando o paciente, o melhor exame é a colonoscopia. Os estudos mostram que acima dos 50 anos começam a surgir os cânceres em gerais. E o nosso coloretal começa nessa fase. Desde 2017, estudos americanos já mostraram que tem uma certa população que acima de 40, esse pico é mais jovem, né? Então, eles fixaram em 45 para começar a população geral esse estudo, essa colonoscopia preventiva. Né? Hoje em dia, o que a gente tem visto é que pessoas com menos de 40 anos também têm o câncer de intestino. Né? Há 2 semanas eu operei um paciente de 32 anos com câncer de intestino avançado, obstruído. Foi uma cirurgia de urgência, que era um paciente que sentia, achava que era normal e foi. Então, existem esses protocolos que a gente segue, né? Nada é tirado, né? Eu não posso impor isso a ninguém, né? Mas mostrou benefício na população iniciar acima de 45 anos, né? A população melanoderma, o pico acima, por volta de 41, 42 anos, começa. E é muito melhor você tirar aquele pólipo iniciando, né? O que a gente chama de adenoma no nosso dia a dia, que vai demorar um tempo para crescer e virar o câncer, do que chegar e operar, fazer uma ressecção intestinal, de ter que correr o risco de uma bolsa de ostomia, de correr o risco cirúrgico, que é toda a cirurgia, né? Então, assim, a prevenção é para descobrir o câncer naquelas pessoas que não sentem nada. Claro, você tem uma hemorragia aos 30 anos, que não se justifica com o exame coloproctológico, né, de consultório. Não tem uma hemorroida que você justifique uma anemia de 5 numa paciente de 30 anos. Opa, peraí, eu preciso investigar. Aí esse paciente até antes fará a colonoscopia. Né? Ou aqueles pacientes que tem, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, a gente tem métodos de analisar se ela está em atividade ou não. Opa, gerou a dúvida, esse paciente vai fazer uma colonoscopia antes desses 45 anos. Né? Se por um lado a gente tem essa bênção da colonoscopia, da gente prever o câncer do intestino, a gente tem o contrário também, que dificulta um pouquinho a prática da gente, que os sintomas são muito insidiosos, muito leves, às vezes o paciente não percebe aquela alteração e aí a gente acaba sendo um pouco vendido. Mas como estudos, igual você colocou, recomendação para quem não está sentindo nada, a colonoscopia atualmente a partir dos 45, se não tem história de doença inflamatória intestinal ou se não tem história na família, né?
Aí, Sim, tô a pegando 45 nós estamos falando da população em geral, né? isso. Como eu falei, a colonoscopia é um exame individualizado. Por exemplo, se você tem história de polipose familiar, a sua colonoscopia começa aos 12 anos, e não aos 45. Se você tem uma doença inflamatória intestinal de difícil controle, provavelmente você fará várias colonoscopias ao longo de 5 anos até conseguir um bom controle. Né? Se você tem uma hemorragia não justificada, independente da idade, você vai fazer a procura, né? A colonoscopia, além de ser terapêutico, né? Como a gente falou, tira os pólipos, é propedêutico, nos ajuda a descobrir causas, justificar alguma causa que acontece no nosso intestino. Né? A Shirley Helena, eu acho que é esse o nome, ela deu depoimento aqui que em 2019 ela fez uma cirurgia de emergência e teve que colocar a bolsinha de colostomia. Em janeiro de 2021, ela tirou o tumor, tirou 23 centímetros de intestino e agora vai fechar a bolsinha. Mas que ela escreveu aqui que já passou da hora. Eu entendi esse já passou da hora, ela chegou a procurar o atendimento quando já estava numa fase mais avançada. Quando isso acontece realmente numa idade mais precoce, antes dos 45, que não é a fase do câncer, a fase preponderante do câncer coloretal, a gente passa um apertozinho com esse diagnóstico mesmo, né, doutor Fernando? Muitas vezes porque ele não se manifesta, como já foi falado, né? Ele não manifesta. Provavelmente ela chegou numa urgência, ou com sangramento, ou com obstrução, né? Dilatando o intestino, uma condição clínica que não podia fazer emenda intestinal na cirurgia pelo risco disso a ela, e precisou pôr a bolsinha, né? Às vezes só tirou da urgência, né? Tem que ver como é que ela estava clinicamente, né? Então, assim, ela fez primeiro uma cirurgia, pelo que pareceu, ela fez uma cirurgia para tirar ela da urgência, depois ela operou para tirar o problema, e agora que ela vai fazer a reconstrução intestinal, né? A gente tem armas, né? No nosso dia a dia, é muito melhor se operar um paciente que vem preparado, que descobriu uma lesão, que está bem nutrido, que não está manifestando drasticamente a doença, do que pegar a doença num ponto crítico e que corre até risco de vida, que corre, né, os problemas. Abaixo, o dia a dia, infelizmente, né, a sociedade nossa requer, todas as profissões, às vezes deixa de lado o nosso organismo, né? Às vezes ele manifesta, a gente não, eu tenho uma cólica aqui estranha, deve ser gás, vou parar. E assim, já pode ser a manifestação do câncer, da doença inflamatória intestinal, né? Ah, não, isso aqui é assim mesmo. Os pacientes com endometriose que sofrem toda a menstruação e acham que é normal, né? A dor pélvica, a dor abdominal, a dispareunia, a dor na relação, acho que é normal, né? Não tem, né? A gente tem que estar atento aos sinais que nosso organismo nos dá. A Andrea também colocou o depoimento dela que ela descobriu o câncer coloretal aos 34 anos. Isso não é a rotina, né? A gente tem visto, e os estudos estão mostrando para a gente também, que o câncer coloretal ele tem ocorrido em idades mais precoces, mas ainda não é o pico de incidência. O pico de incidência está lá nos 60 anos, por isso que você falou, da gente começar no paciente que não sente nada a fazer o exame a partir dos 45. Mas a outra Sim. parte que você prestou aí atenção e que é muito importante, a gente ficar alerta para os sintomas do organismo e, diante deles, procurar o coloproctologista. Então, mais uma vez, para ficar aí como mensagem da nossa live, sinaliza o que se a pessoa estiver sentindo, ela não vai esperar os 45 anos, ela tem que marcar uma consulta com um especialista, doutor Fernando. Então, vamos lá. Então, todo sangramento anal é sinal de alerta para a gente. Qualquer dor abdominal, né, dor na barriga, que venha se mostrar cronicamente. Aquela diarreia crônica, né, aquela diarreia de mais de 15 dias, 30 dias, que não melhora.
isso é um sinal de alerta, né? A mudança do hábito intestinal, mudança de como você vai, né, evacuar, eu fiquei mais constipado, né? Prendi meu intestino, soltou mais o intestino. Isso é sinal de alerta para a gente. Só um gancho que, aproveitando que ela falou, por exemplo, é, quando a gente fala que a colonoscopia é individualizada, na família dela, se ela teve o câncer de intestino aos 34, hoje em dia, a gente recomenda 10 anos antes começar a prevenção dos parentes de primeiro grau. Então, o filho dela, a irmã dela, 24 anos, vai ter que passar por uma colonoscopia, é indicado passar por uma colonoscopia, né? É importante ter isso, é individualizado. Tem as doenças que a gente mudam, né? A gente segue protocolos diferentes, né? A aula não é disso, né? A conversa não é disso, né? Isso requer uma aula grande, porque tem minúcias no dia a dia, na hora que individualiza as pessoas. Mas, por exemplo, tem que ficar ligado. Ah, o meu filho, 24 anos, vai fazer colonoscopia? Sim, não vamos esperar que ele com 34 possa ter o câncer igual a mãe teve, né? Anemia, né, doutor Fernando? Anemia sem uma causa evidente, não viu um fator alimentar, não identificou o foco do sangramento, temos que pensar aí, é um sinal, o coloproctologista tem que participar Sim. dessa investigação, né? Anemia acima de 40 anos é investigação, né? Não se trata anemia no adulto com sulfato ferroso. Isso é culturalmente na nossa sociedade, e muitos médicos erram de, isso é deficiência de ferro, vamos dar sulfato ferroso. É diferente da anemia lá da criança, né? Que é normal ter anemia por deficiência de ferro, suplementa, né? Anemia no adulto deve ser investigada, não só com a colonoscopia, mas a endoscopia e o rastreamento geral do organismo da pessoa. Né? É muito comum ver, eu tomo sulfato ferroso há 5 anos com anemia. Você vai lá, 45 anos, tem um baita de um câncer lá dentro, já manifestando o sangramento oculto lá. Né? É. Doutor Fernando, eu tenho muito a agradecer. A conversa foi ótima. Nós já passamos 40 minutos de live aqui, passa voando. Eu peço desculpas se alguma pergunta não foi respondida, mas é só vocês publicarem ou no próprio Instagram da sociedade ou no Instagram do doutor Fernando, que assim que possível a gente vai respondendo todas as dúvidas. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação. Adorei essa conversa. Obrigado, Tracante. É sempre bom conversar com vocês e com todos os colegas da sociedade. Obrigado pela oportunidade. Toda quinta nós estamos aqui. Participem. Boa noite para todos. Boa noite a todos.